R$200.000. Então, quando nós vemos uma pessoa como o Dr. Luiz Felipe querendo falar diferente dos outros, não daqui das questões conjunturais, mas sim das questões dos problemas estruturais, ou seja, das causas daquilo que nós estamos enfrentando hoje, para nós é uma grande alegria, uma grande satisfação. E justamente por isso é que nós manifestamos aqui, em nosso nome, em nome do Instituto Nacional para o Desenvolvimento dos Municípios, em nome do deputado Aldemar, o grande prazer de ter essa parceria com o GLAP e com o Avança Brasil para trazer o Dr. Luiz Felipe. Nós vamos passar a palavra aqui ao Dr. Júlio, a palavra ao Anderson, para uma breve apresentação do GLAP e do Avança Brasil, antes de ouvirmos o nosso palestrante. Boa noite a todos. Vamos fazer uma introdução rápida aqui sobre o movimento GLAP e também o Avança Brasil. E também vamos fazer uma leitura de uma carta aberta conjunta aqui do GLAP, Grupo Local de Ação Política, e do Avança Brasil. E depois disso nós vamos ter a palestra do Luiz Felipe. E por último, uma explicação aqui da parceria entre o GLAP e o Avança Brasil para essas eleições. Pode ir para a próxima, por favor. Pode. Então, o GLAP Centro, uma força operativa do GEAP na cidade de São Paulo, é politicamente e socialmente ativo e reúne, além das lojas maçônicas da cidade de São Paulo, membros da sociedade civil. O GLAP ele tem 10 comissões. Então, a gente trabalha na parte de educação, de saúde, de crianças, de adolescentes e idosos. E vamos realizar de julho até outubro desse ano, em parceria com a Avança Brasil, vários eventos com os candidatos apoiados por ambas as organizações. Então, isso foi só uma breve resumo. Depois vocês vão ver que tem um Facebook no final dessa apresentação do GLAP, e também tem o Facebook do Avança, e lá vocês vão ter mais informações sobre esses dois movimentos. Pode ir apertando, para a gente poder, como já está meio atrasado, a gente ir bem rápido. Pode ir? Pode. Da próxima. Isso. Vai mais para lá. Isso. Pode mais. Isso. Pode ir mais 2 vezes. O Júlio pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, colegas de mesa. O Avança Brasil foi fundado em fevereiro de 2015 por um grupo de cidadãos livres e de bons costumes que estavam indignados com a situação que o país vivia naquele momento. A gente buscava várias instituições, de algumas formas, e nunca conseguiu achar. Nosso presidente é um negão bem monarca. Como veja a corrupção sendo destruída no país, vendo várias coisas que deixavam-nos indignados. Então, nós 4 nos formamos um movimento Avança Brasil, no qual tivemos participação muito ativa em todas as manifestações que ocorreram na Paulista. E hoje, junto com o GLAP, nós vamos começar a tentar conscientizar a população brasileira na necessidade de entender de política. Eu posso dizer, eu pessoalmente, até fevereiro de 2015, achava que sabia muito e não sabia nada. Hoje, graças à televisão, a gente tem um pouco mais de noção do que acontece
Mas quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente sabe que está em volta. Então essa ideia de colocar o Luiz Felipe e outros palestrantes que possam enriquecer nossa cultura política é muito importante. O Avança Brasil surgiu lutando contra a corrupção. Hoje nós continuamos na luta contra a corrupção e a base maior nossa vai tentar educar o povo sem doutrina, sem doutriná-lo, ensinar o que é a política, ensinar como funcionam as instituições. E a nossa base de tudo é a diminuição do tamanho do Estado, que hoje, como o Estado está do tamanho que está, um amigo disse que São Paulo é o Estado mais rico do Brasil, mas é o Estado que mais deve no Brasil. Hoje nós temos somente 3 estados que não são, 2 estados que não são autossuficientes em arrecadação. Porque o dinheiro que é consumido pelo Brasil e pelo Estado é tão grande que todos os estados são deficitários. Não é que a gente trabalha para sustentar a Bahia, a gente trabalha para sustentar o Rio Grande do Sul, não. O paulista trabalha para sustentar o estado de São Paulo. Só que 90% do que se arrecada aqui não é para Brasília. Para pagar funcionalismo público, tem aposentadorias absurdas. Não vou me prolongar muito. Esse é o Avança Brasil. Nós temos uma página no Facebook com mais de 1 milhão de seguidores. E essa parceria com o Grafo vai ser muito importante para a gente continuar seguindo o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado, Júlio. Vamos fazer uma leitura aqui agora de uma carta. Essa carta ela vai estar disponível no Facebook do Avança e também do GLAP após a palestra. Carta aberta, GLAP Centro, São Paulo e Movimento Avança Brasil. São Paulo, 29 de junho de 2018. Amigos, o Grupo Local de Ação Política Centro São Paulo e o Movimento Avança Brasil anunciam em primeira mão essa mais recente parceria e saúdam todos aqueles comprometidos com a construção de um novo Brasil fundado nos valores primordiais da justiça, da democracia e, acima de tudo, da liberdade. Juntos, colaborando intensamente, podemos assentar as bases de uma sociedade muito melhor. É que a participação ativa de todos constitui a pedra angular de todo esse edifício que vem sendo elaborado. É nesse sentido que todos nós devemos nos comprometer na empreitada a que nos dispusemos. O Brasil justo e perfeito não nascerá sem o suor, o sangue e o esforço e o total compromisso de cada um de nós. Mário Covas já dizia que não existe governo ruim para uma sociedade organizada, significando que nós devemos fiscalizar e cobrar os governos, deles participando. Isso significa dizer que a democracia deve ser ampliada. É imperiosa a necessidade de estarmos em contato constante com aqueles que se dispuseram a servir a sociedade, sendo dela os governantes. É por isso que, avizinhando-se o momento eleitoral, decidimos apoiar candidatos compromissados com esses nossos princípios. E nessa tarefa, o GLAP Centro São Paulo e o Movimento Avança Brasil são aliados, já que compartilhamos os mesmos valores e princípios. Princípios como a igualdade de todos perante a lei, fim do foro privilegiado, por exemplo. Cuidado com os mais necessitados, crianças, idosos e pessoas com deficiência, por exemplo. Desenvolvimento econômico pela participação, democracia e cidadania, trabalho, ensino médio de qualidade e livre iniciativa, desburocratização e incentivos, por exemplo. Por isso, exortamos a todos que participem ativamente da política, conhecendo bem os candidatos e as regras eleitorais, combatendo as fake news pelas luzes da instrução e sabendo que, no atual cenário político nacional, o voto que assume maior importância é aquele feito nos deputados federais, estaduais e distritais e senadores, em que devem ser levados em conta os valores pessoais, a representatividade do candidato, suas propostas, bem como seus aliados e coligações. Finalizando, o GLAP Centro e o Movimento Avança Brasil possui a missão de despertar o civismo e a cidadania dentro de cada um, para que juntos construamos um Brasil mais justo. Assinado o GLAP Centro São Paulo e o Movimento Avança Brasil. Essa carta em nome do GLAP Centro e do Avança Brasil, a gente agradece esses aplausos. Esperamos que todos aqui realmente tenham em mente bem profundamente essa carta e levem essa carta, esse aviso aos seus familiares, amigos e colegas de trabalho, que estará disponível, como eu disse,
tanto no Facebook do Avança como no meu Facebook, no Facebook de todos aqui da mesa e também do Lab Center. Agora, nós vamos passar aqui, tem uma pequena introdução para quem não conhece, você daqui na maioria já conhece o Luiz Felipe, mas a gente tem um slide aqui com uma pequena introdução para depois que ele possa começar a palestra. Então aqui nós temos uma pequena apresentação. Administradora pela FAP, cientista político por Stanford, empresário, ativista político, fundador do movimento liberal Acorda Brasil, membro da família real brasileira e autor do livro Por que o Brasil é um País Atrasado. Ali nós temos algumas dos principais projetos, na verdade tem muito mais que esses, mas a gente colocou alguns pontos ali. Fundação do movimento liberal Acorda Brasil, em 2014, a apresentação com demais integrantes do movimento liberal Acorda Brasil de um amplo projeto de reforma política aos deputados em Brasília em 2015, criação de uma plataforma de pressão através de ativismo digital, para que a sociedade possa manifestar-se sobre situações políticas, votações e projetos, desenvolvimento com senadores de uma PEC, proposta de recal no Brasil, voto de não confiança em 2016, e desenvolvimento do projeto de lei de transparência para acesso aos impostos recolhidos por cada bairro. Isso aqui é um resumo bem micro, né, do que o Luiz Felipe já trabalhou e já desenvolveu, mas só para dar uma introdução para que ele possa estar começando a palestra. Antes da palestra, do início da palestra, as pessoas que estão de pé ali, ainda tem alguns lugares aqui, se vocês quiserem ocupar, e também tem um local, cadeiras no mezanino, tá? Fiquem à vontade, por favor, aqui é a Casa do Povo. Com a palavra, então, nosso palestrante, Dr. Luiz Felipe de Oliveira Bragança. Desce lá, parceiro. Desce lá. Desce lá e tira. Muito boa noite a todos. Obrigado por também recebendo aqui, muito obrigado à mesa. Conheço já há alguns anos, alguns aqui e alguns aqui na plateia também. Vou ser bem direto aqui ao ponto. Quantos aqui presentes já viram o conteúdo dessa palestra, o conteúdo do livro, já leram o livro? Por favor, levantem a mão. Ótimo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma breve introdução, eu não vou passar pela apresentação inteira, eu vou fazer um breve relato verbal, sintetizando algumas das coisas que tem em mais detalhe ali na apresentação, e vou abrir para perguntas e respostas. Nas perguntas e respostas que eu acho que eu acabo fazendo uma palestra completamente separada, e também abre aí para novas questões e evoluções políticas que estamos vivendo aí a cada semana. Bom, então vamos iniciar aqui dizendo que o conteúdo do livro, ele é especificamente, o propósito dele é um propósito ambicioso. O propósito dele é a mudança do Brasil. Como é que a gente atinge essa mudança do Brasil? O primeiro passo é ter consciência e convergência do problema brasileiro. Não adianta definir o problema brasileiro como sendo, cada um tem uma definição do problema brasileiro, todo mundo na rua, taxista, porteiro, industrial, banqueiro, todo mundo está apontando para um problema diferente. O livro ele chega para pontuar o problema de uma maneira científica. Ele aponta, ele converge o problema numa base, a base constitucional. Ele argumenta especificamente com relação à falha constitucional. Quando a gente fala de falha constitucional, a gente precisa entender que eu estou sendo bem específico aqui, que a nossa Constituição, mais do que qualquer outro fator, é a causa dos nossos problemas. Isso é que temos que entender. Não é precisamos de mais segurança, precisamos melhorar a saúde. Isso não tem absolutamente nada a ver com a causa do problema. São reflexos, são consequências, são medidas balizadas
por Constituição. Então a Constituição está na base. A nossa Constituição, ela constrói o que se chama de Estado social. Aí eu preciso entender esses conceitos. Eu vou começar a jogar alguns conceitos aqui, anotem e depois vocês me perguntam. Mas eu espero deixar claro aqui. Então, o que é um Estado social? O Estado social, ele, em resumo, coloca o Estado como o grande garantidor de direitos. O Estado como o grande gerenciador da evolução social, política e econômica da sociedade. O Estado, ele sim, é que detém todos os direitos e delimita todos os direitos do cidadão. E ele cria uma hierarquia reversa à ordem natural. A hierarquia reversa da ordem natural coloca o Estado em prioridade. Em segundo plano, as classes sociais. As classes sociais mobilizadas, organizadas, têm mais direito, mais afluência, mais poder político do que o indivíduo que está na base. Então, a base é o indivíduo, esse não tem poder nenhum, ele é comandado por classes sociais e o Estado rege essa hierarquia. O Estado está acima das classes sociais. Então, vamos dar um exemplo aqui. MST invade uma fazenda. MST é uma classe social, o sem terra. O sem terra, como classe, tem mais direitos do que o indivíduo que é o dono proprietário daquele imóvel. E o que o Estado faz? Arbitrariamente ele decide, às vezes, em prol do MST. Às vezes, ele decide em prol do indivíduo que é o dono da propriedade. Assim rege o Estado Social em todos os outros direitos fundamentais. Direito de livre expressão. Se você xingar alguém, usou um palavrão que é ofensivo, aquilo fere talvez a moralidade, uma série de outras coisas que aquele indivíduo possa vir conclamar, é uma coisa. Aí é uma coisa entre indivíduos. Mas se ferir uma classe social, se for contra uma classe social, aí cabe ao Estado reger se houver aí uma grande ofensa. E você pode sofrer o direito de resposta. O Estado, ele que rege arbitrariamente se você vai estar livre de qualquer outro e vai poder se manifestar livremente, ou não, ou se você ultrapassou uma linha e aí sofre um cerceamento do Estado, um julgamento contrário à sua liberdade de expressão. Qual é o contraste do Estado social? O Estado liberal. O Estado liberal é o que abraça a ordem natural. Ele coloca o cidadão como soberano. O cidadão tem direitos universais, não relativizáveis. Significa que nada manda nesses direitos. Eles nem são definidos por Constituição. Eles existem, mas ninguém os define, ninguém os relativiza. Eles são absolutos e plenos. Abaixo do cidadão, aí sim as classes, as comunidades, e embaixo de tudo isso, o Estado servidor. O Estado defende e respeita essa ordem natural, que o cidadão é o cidadão soberano, ele tem esse direito, pode exercer livremente. Então, um exemplo aqui, direito de livre expressão. Não há nenhuma lei criada contra o direito de livre expressão. É assim que a maioria dos estados liberais estão constituídos. Eles têm essa cláusula escrita dessa maneira, ou seja, o direito negativo. O Estado não está para garantir a livre expressão. A livre expressão existe, ela não é definida em Constituição, não cabe ao Estado definir, não cabe ao Estado regular. Ela simplesmente existe em plenitude. Isso é somente um dos direitos individuais universais. Quais outros existem? Direito de ir e vir. Posso ir e vir livremente, sem que haja um cerceamento de Estado, sem que haja um controle de Estado sobre isso. Estado social, por exemplo, como foi Rússia, ou é atualmente a China, o ir e vir não é livre. Você, para se mobilizar entre uma cidade e outra, como cidadão chinês, sobretudo se você for morar em uma outra cidade, você precisa de uma permissão. Então existe aí um controle de ir e vir brutal. Os estados sociais, em contrapartida aos estados liberais, eles, então, historicamente,
em função dessa alta intervenção, de o Estado poder fazer tudo, o Estado garante tudo, o Estado está na frente de todos os direitos, os avanços sociais, é o Estado que dá, não é a sociedade livremente que avança, é o Estado que garante os avanços. Então, quando você tem um arranjo como esse, você tem um grande retrocesso societal. A sociedade retrocede a uma coisa muito inócua. Ela não é ativa, ela é desmobilizada, ela é fraca, ela quase que não existe. Qual é o líder comunitário que vocês conhecem desse bairro aqui de São Paulo? Qual é esse bairro aqui? Esse bairro, como chama esse bairro? Ibirapuera. Quem que é o líder comunitário de Ibirapuera? Quem que é o líder comunitário do bairro Cerqueira César, que é o meu bairro? Qual é o líder comunitário do bairro do Centro? Não existem. Não existem. Eles não são para existir. Ah, pode ser um. Ótimo. Às vezes aparece alguém. Às vezes aparece alguém. Às vezes aparece alguém. Isso não é a norma. A norma é não existir líderes comunitários. Onde não há Estado, aí sim aparecem os líderes comunitários. Né? A periferia, favelas, aí sim tem os líderes comunitários. Mas aonde é Estado, ele sufoca a sociedade local. É o Estado que faz tudo. Quando você tem um problema de saneamento, quem é que chamamos? É o vizinho? É a liderança de bairro? Não, chamamos o prefeito, chamamos a burocracia. Damos poder à burocracia para ela vir resolver nosso problema local. É assim que funciona a dinâmica de um Estado social. Todos os Estados sociais organizados como Estados sociais, violam a subsidiariedade, ou seja, eles colocam o peso tributário e legislativo todo no comando do Estado. É o Estado que define tudo. Se não está definido no Estado, não é permitido. Então a sociedade ela retrocede. Então aí a grande narrativa que foi criada é que o Estado, em fazendo essas coisas pelos cidadãos, é um grande avanço social. O avanço social, porque agora temos direitos assim, direitos da lazer, o Estado tem que dar lazer, direito à cultura, o Estado tem que dar cultura. Então isso, quando você coloca isso como uma função do Estado, em contrapartida, a sociedade retrocede. É exatamente essa dinâmica que vivemos no Brasil. E é exatamente essa dinâmica que existe nos 180 países que são Estados sociais. Os líderes desses 180 países, os países mais ricos dos Estados sociais, são os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Constituições idênticas ao Brasil. Nenhum deles também é um sistema com um executivo fraco. A característica de Estados sociais é um executivo forte, é um executivo interventor, é muito poder na mão do poder executivo. Centralização de poder é outra característica. Um Estado que manda sempre sem mecanismo de interferência direta das comunidades é outra característica. E aí a característica fundamental. Nenhum desses estados que eu acabei de mencionar, Brasil, Rússia, Índia e China, são países capitalistas. Peraí, o Brasil não é capitalista? Bom, se ele está no BRICS, vamos ver quem são os BRICS. Vamos ver como é que essa dinâmica de livre mercado, de capitalismo, se realmente existe no BRICS. E vamos comparar com o Brasil, e vamos comparar com os 25 países mais ricos do mundo. Que tipo de constituição, de arranjo institucional e que modelo econômico eles têm. Então aqui a grande síntese que o livro faz e pontua é que, primeiro, nós não temos um problema cultural, nós não temos um problema de história, nós não temos um problema de origem étnica e de miscigenação e de uma série de outros conceitos que são jogados livremente na nossa sociedade, exatamente para enfraquecer a nossa capacidade de agir. Nós não temos nada disso. Nós temos, sim, constituições que criam um Estado social, em que o Estado é o preponderante e a sociedade é afagada. E aí surge o modelo, porque somente o modelo se encaixa bem dentro desse modelo de Estado social. O modelo presidencialista é o modelo de escolha de todos esses países. Agora, recentemente, mais um Estado social acabou de
passar por uma mudança institucional, que foi a Turquia. A Turquia era um modelo parlamentarista, havia fragmentação de poder, mas houve um dos líderes políticos lá, um grande político, um grande populista, ele quer fazer um Estado Islâmico, implementar ali a política islâmica. Com um parlamentarismo, um modelo fragmentado de poder, descentralizado, institucionalmente laico e pouco interventor, ele não conseguiria. Então o que foi que ele fez? Fez um golpe para criar um modelo presidencialista igual ao Brasil. Então nós temos exatamente agora um modelo ideal para esse tipo de liderança forte surgir, poder fazer tudo sempre. Essa é a característica do Brasil, essa é a característica da Argentina, essa é a característica dos demais países da América Latina, essa é a característica dos demais países da África, essa é a característica dos demais países que não são países envolvidos da Ásia, e somente 25 países não têm esse modelo. Aí você fala assim, mas peraí, os Estados Unidos têm um modelo presidencialista. Não é igual a esses modelos que eu estou falando. O presidencialismo nesses países, inclusive o Brasil, não é igual ao presidencialismo norte-americano. Vamos assumir que o nosso modelo fosse idêntico ao modelo norte-americano, a nossa chance de ter um país desenvolvido, um país equilibrado, estável, com uma classe média pujante, liberdade econômica, a chance de nós darmos certo com esse tipo de presidencialismo norte-americano é de menos de 16%. Ou seja, 2 entre 20 países têm esse modelo. Os dos mais ricos, os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Os demais países são parlamentaristas, todos dos mais ricos. E os mais pobres, todos eles, 100% deles, têm modelos de poder executivo forte. Então nós temos, se tivéssemos um modelo presidencialista, tá, igual aos Estados Unidos, menos de 16% de chance de dar certo, mais de 80% de chance de dar totalmente errado. Essa que é a nossa, se fosse fazer uma aposta olhando de cima para baixo, tá? Eu tenho o capítulo 12 do meu livro, aponta exatamente essa análise. Mas, nós não temos um modelo norte-americano. Nós não somos como os Estados Unidos. Nós somos organizados de um país centralizado, igual como se fosse a França, que é um país unitário, um congresso somente, como a Inglaterra só tem um parlamento, como a Espanha, que também só tem um parlamento que rege o todo, como Portugal. Assim que nós somos organizados. Os outros 27 câmaras de deputados estaduais são irrelevantes. Não tem relevância nenhuma, quase que nenhuma. Nós somos organizados como um país unitário, e não como um país federativo, como é o caso dos Estados Unidos. A função do presidente norte-americano é de chefe de Estado, é de estabilizador, é de poder moderador, é de defensor da Constituição. Qual é a função do nosso presidente? É de governador do Brasil. Ele governa efetivamente todas as comunidades brasileiras. Nosso vínculo com o Temer é muito maior do que nosso prefeito aqui em São Paulo, ou até mesmo, e sobretudo, nosso governador de São Paulo. Nós temos uma concepção federalista que não existe. Então, neste modelo, a nossa chance de dar certo é zero. É zero. 0% de chance. Com o poder executivo muito forte, na mão do presidente, capacidade de nomeação de várias autarquias, várias estatais, controle de um orçamento trilionário, mais de 2 trilhões. Vamos lembrar que São Paulo, a cidade de São Paulo, aqui o estado de São Paulo é o maior orçamento da União. Tem quase 300 bi de receita tributária. Segundo, se não me engano, é o Rio de Janeiro, com 60 bi, desculpa. 60 bi. São Paulo, 300 bi. A União é mais de 2 trilhões. E aí, cabe a reflexão. No nosso modelo político, estamos premiando, vamos só fazer aqui um comparativo, entender que tipo de gestor é um gestor de uma empresa privada que gerencia 1 bilhão em receita. 1 bi, estou falando de 1 bi. Ele é um autogestor, ele é uma pessoa capacitada, ele é uma pessoa
internacionalmente capacitada como um bom gestor. Aqui não. Estamos elegendo, num modelo falho, pessoas não qualificadas para gerirem orçamentos monumentais. Concentração de poder econômico maciça, um sistema eleitoral completamente falho, que valoriza midiáticos, pessoas apadrinhadas pelo partido, etc, etc, que pode entrar nesse problema depois. Mas aqui o ponto principal é esse. Poder executivo muito forte, concentrador de grandes orçamentos. Segundo, centralização legislativa na Câmara dos Deputados e Senado Federal. E pouco poder legislativo nos estados e nos municípios. Muito pouco poder legislativo. Aliás, a maioria dos tributos são tributos federais. Só temos poucos tributos estaduais e muito poucos tributos municipais. E quem faz essa cobrança, em boa parte, é a federação. E depois é que faz os repasses. Enfim, temos esse problema de centralização. Além da concentração de poder na mão do executivo, temos a centralização jurídica e tributária. Terceiro ponto, é um Estado social. Então, por definição, é o Estado que manda. Não há mecanismo de interferência direta. O que acontece quando um prefeito ou os vereadores tomam decisões draconianas contra a sociedade? Por exemplo, a criação do imposto do IPTU progressivo. Esse IPTU progressivo em que, na arbitrariedade do prefeito, ele define que uma tal região vai pagar 4 vezes o IPTU do que uma outra região. Arbitrário. Fez lá um estudo e definiu que aquela região paga 4 vezes o IPTU de uma outra e uma outra região é isenta completa. Só que a outra que é isenta completa recebe todos os benefícios e a que pagou 4 vezes o IPTU não recebe absolutamente nada. Algumas câmaras legislativas, algumas cidades têm se revoltado contra o IPTU progressivo. Como? Como? Queimando a casa do prefeito, invadindo a Câmara dos Vereadores. Por quê? Porque o Estado é que manda. Não há mecanismo civilizado de interferência direta das comunidades contra o poder público instituído. Não somente do ponto de vista local, como prefeitura, mas também do estadual e também do federal. E o pior, burocracia, não política, não eleita. Burocracia aumenta multas, retroage punições, uma série de reavaliações, passam unilateralmente aumentos, sem que nós diretamente, de uma maneira, de um mecanismo civilizado, podemos interferir. Nós não temos esses mecanismos. Boa parte dos países desenvolvidos, todos eles liberais, de constituições liberais, todos eles têm mecanismos de interferência direta da sua sociedade contra os poderes públicos instituídos, contra a burocracia e contra os seus representantes, diretamente, recall de mandato, referendo popular, legislado, mecanismos automáticos, não políticos. Agora, recentemente, nós vimos a PLIP lá do Ministério Público, que não